Bem-vindo ao nosso curso de autocuidado e bem-estar, encontrando a felicidade no isolamento. Essa é a nossa primeira aula e a gente vai falar um pouco sobre as emoções, os sentimentos e como a gente pode se conhecer. Vamos lá? Então, gente, aqui eu coloquei uma imagem das emoções, tá? A gente tem algumas emoções, as emoções mais primárias são 6, que são as emoções humanas, e a gente vai falar um pouco sobre elas hoje e como que você pode aí se autoconhecer, perceber suas emoções e começar a reagir e a agir de uma forma diferente, ok? Bom, uma coisa importante que a gente vai começar a falar sobre emoções e sentimentos é que essas 6 emoções, elas são a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, a surpresa e o nojo, tá? Essas emoções, elas estão mais no nosso corpo. E os sentimentos, há uma diferença porque eles são provenientes das emoções, sim, mas eles se incorporam na nossa mente e em atos comportamentais. Então, por exemplo, o amor, o ódio, a inveja, o ciúme, elas são oriundas dessas emoções mais primárias. Então, as emoções, elas são as respostas mais neurais para os estímulos que a gente recebe a partir dos nossos 5 sentidos. Então, a gente percebe o mundo à nossa volta pelo olfato, pela visão, pelo paladar, pelo tato, né, pela audição. E aí, a gente vai respondendo a esses estímulos externos com essas emoções, como o medo, por exemplo, tá? Então, por exemplo, o medo é uma emoção que ele tá ligado em neurociência à nossa parte mais primitiva. Por quê? Porque o homem primata, ele caçava e quando ele via perigo, ele fugia, né? Então, o nosso corpo, o cérebro libera, quando você está com medo numa situação de perigo, ele libera cortisol, ele libera adrenalina, noradrenalina, que faz o seu coração bombear, jogando sangue para as pernas e para o seu corpo, para os seus membros, né? Principalmente os membros inferiores, para quê? Para que você possa correr. Então, se você está de cara com um leão ou com um assaltante, alguma coisa assim, toda essa substância química vai ser jogada no seu corpo para você correr. Agora, imagina se você está com medo o tempo inteiro. O que vai acontecer? Você vai estar com alta de substância no seu corpo e você vai ficar estressado, tá? Então é importante a gente estar percebendo isso. Então essas são as emoções. E essas emoções, essas respostas químicas e neurais, elas são baseadas nessas memórias emocionais, tá? E que a gente tem desde pequenininho. Às vezes a nossa família mesmo colocou medo na gente, né? E aí surge então quando o cérebro recebe esse estímulo externo e responde a esse estímulo. Já os sentimentos é uma resposta a essa emoção, mas também diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. Então, ela é mais mental, tá? Você presta mais atenção nela. E muitas vezes a gente também retroalimenta ela. Ah, tô triste, tô na fossa porque o namorado brigou comigo, ou terminou. Aí o que eu vou fazer? Vou lá ouvir bastante música bad, na tristeza, para alimentar aquilo ali. Aí isso daí que a gente vai começar a prestar atenção daqui para frente, ok? Uma coisa importante em relação às emoções e aos sentimentos é que as emoções elas estão mais ligadas ao corpo, como eu falei anteriormente. Então, elas são reações a fatos, situações e a pessoas que vêm do ambiente externo, acompanhadas, então, dessas reações orgânicas, tá? E dirigidas, então, para o exterior. Como eu falei do medo, correr, né? Então, a gente vai aí, o corpo vai ser preparado para isso. Mas tem muita gente também que sente medo e tá lá preparado para correr, mas não consegue correr. Ele fica paralisado. Então, existe essa dimensão também da comunicação. Você vai ficar paralisado ou você vai correr? Né? Que tem aquele medo que te impele para ação e tem aquele medo que te paralisa. E, dependendo da intensidade, você pode ter um tipo de resposta diferente. Na mente, que são os nossos sentimentos, né, que eles são mais pensados e tudo mais, há um resultado de predisposições, de afeição, de experiências subjetivas, como eu dei o exemplo do término, por exemplo, de um namoro. Essas reações orgânicas, elas são de uma longa duração, não é um estímulo-resposta que você vai ter aí por 20 minutos, 1 hora no máximo, dependendo de quanto durar o evento. E elas são dirigidas mais para o interior. Então, você fica mais pensativo, você pode, no seu dia a dia, estar reforçando ou não aqueles sentimentos, tá? E é uma dimensão mais particular
Nem sempre, numa situação de perigo, as pessoas elas reagem da mesma forma, tá? Então, vai depender dos sentimentos que você nutre dentro do seu corpo e na sua mente, junto com as suas emoções, para poder você estar reagindo e agindo de forma diferente. E aí, ele é mais duradouro, tá? O Rodrigo Fonseca, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ele fala que as emoções são reações inconscientes, enquanto os sentimentos é uma espécie de juízo que a gente faz dessas emoções. Então, ao contrário do que se pensa, essas emoções de raiva, nojo, medo, alegria, tristeza e surpresa, que são as 6 emoções que a gente mais trabalha aí nas reações humanas, né? Elas não devem ser entendidas como fraquezas. Por quê? Porque elas constituem nossas forças e elas então devem ser lapidadas por nós para que a gente consiga então alcançar determinados objetivos e também se relacionar melhor com a gente mesmo, que a gente chama de relações intrapessoais, e com o outro, que são as relações interpessoais. Uma coisa interessante para a gente falar um pouco dessas emoções é que a raiva, ela é uma emoção um pouco negativa, né? Porque ela libera também substâncias que não são, numa escala maior, né? Elas não são tão boas, assim como o medo. Então, quando você está com raiva, você fica com o seu coração acelerado, você dá vontade de, às vezes, você socar a pessoa, né? Ou, às vezes, socar alguma coisa no travesseiro, né? Algum objeto que você tem em casa. Então, quando você está com raiva, é claro que todos nós temos essas emoções, tá, gente? Mas é diferente você sentir raiva, ter a emoção de raiva, e de você ficar alimentando o sentimento de raiva. Então, o que é interessante? A gente perceber que quando você está com raiva, você precisa realmente se acolher essa emoção e pensar, eu tô com raiva por quê? Eu tô pensando em quê? Eu vou ficar alimentando isso ou eu vou mudar o foco? O nojo é a mesma coisa. Do que você tem nojo? Então a gente vai começar a fazer algumas perguntas, pessoal. Eu tenho raiva de quê? Que momentos da minha vida eu sinto raiva? Que situações me incomodam? O que o coleguinha do lado, as pessoas que eu convivo no meu trabalho ou na minha casa fazem que me incomodam, que me deixam com raiva, que me deixam triste, que é outra emoção. Que situações eu fico com nojo? Que situações eu fico com medo? Então, eu acho que você pode pegar um papel aí agora e começar a escrever em relação a essas 6 emoções. O que me deixa com raiva? O que me deixa com medo? Pelo menos uma situação para cada coisa, para a gente começar a trabalhar isso, tá? O que me deixa com nojo? O que me deixa triste? O que me deixa alegre? Tá? Então, o que me deixa com surpresa? O que me causa essa emoção de surpresa? E aí você vai começar a colocar essas emoções e colocar uma situação para cada uma delas e percebendo essa situação. É uma pergunta que eu acho que é importante a gente fazer nesse momento. Essa situação que me deixa desse jeito, ou que suscita essa emoção em mim, é uma situação em que eu tenho controle, que eu posso controlar? Porque tem coisas que a gente pode controlar, tem coisas que a gente não pode controlar. É uma situação que eu posso controlar? Se for uma situação que eu posso controlar, aí eu posso ver. Vamos escrever uma frase assertiva para ressignificar isso. Quando eu me sentir com medo, eu posso, tá? Então, posso ter coragem e seguir em frente. Posso não me importar com isso. Quando eu estiver com raiva, por exemplo. Quando eu estiver com emoção de raiva, eu posso não me importar com isso, escolher mudar o foco, tá? Então você vai criar também as estratégias. Claro, eu já sou mais treinada, né, gente? Trabalho com isso há muitos anos. Então o que vai acontecer? Para mim vai ser mais fácil em alguns momentos. Olha que às vezes eu caio também. Então, né, a gente está aí num processo de evolução. Então, assim, a gente vai perceber que momentos, né? Eu, por exemplo, eu sou muito da justiça, né? Então eu não gosto de ver injustiça. Então, é uma coisa que me deixa triste a injustiça. Mas tem coisas que eu não consigo porque não dependem de mim, né? Então, quando eu vejo a injustiça social, de pessoas passando fome, outras tendo que comer, eu fico triste. Mas tem coisas que dependem de mim. O que eu posso fazer? Doar alimentos, fazer quentinha e lá distribuir para a população de rua? Ótimo, vou fazer isso porque isso depende de mim. O que não depende de mim? Aí que depende do governo, depende de outras esferas. Aí eu vou ter que trabalhar para poder não ficar triste, tá, gente? E aceitar essa situação. Então é mais ou menos isso, ok? Então a gente vai trabalhando também para poder a gente
começar a se auto-reconhecer, reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, se auto-perceber e começar a se regular, ok? Bom, então, a gente vai então pegar um papel e escrever pelo menos uma situação para raiva, que causa raiva em você, que causa nojo, que causa medo, o que causa alegria, o que causa tristeza e surpresa. E aí, se você, é uma coisa que depende de você, escreve do lado uma frase assertiva de como você pode superar isso, como você pode mudar esse foco, ok? Bom, o Goleman é o Daniel Goleman, né? Ele tem um livro chamado Inteligência Emocional. Ele, junto com o Gardner, o Howard Gardner, na década de 70, na Universidade de Harvard, ele fala sobre... Eles começam a fazer um estudo, né? Eles são amigos, tá, gente? E ele começa a fazer um estudo, os dois juntos, sobre as inteligências múltiplas. E aí ele começa a pensar em como essas inteligências múltiplas pode realmente ajudar as pessoas a desenvolver habilidades e competências, digamos assim, nas diferentes esferas da sua vida. E dentro desse espectro de inteligências múltiplas, existe o conceito de inteligência emocional, que são as inteligências intrapessoal e interpessoal. Então, a inteligência intrapessoal é a inteligência emocional de você lidar consigo mesmo e a interpessoal de você lidar com os outros, tá? E o bom é que a gente tenha esses dois. Então, quando tem aí, né, quando se coloca aí a questão do cérebro, né, o que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e emoções falam pra gente, é o mundo das nossas ideias, né, e quais que de criatividade a gente está criando para que a gente tenha esse potencial de desenvolvimento, de entender o que nós sentimos e entender o que o outro sente, ter empatia com o outro também. Eu acho que esse equilíbrio é muito importante, tá? Então ele fala que a inteligência emocional determina o nosso potencial para aprender os fundamentos do autodomínio, tá? Então essa é a inteligência intrapessoal que você precisa ter, o autodomínio para você também aprender a lidar com os outros, né? Senão vai ser aquela pessoa hiper mega sincericida que fala tudo que pensa, ou ao contrário também, no extremo oposto, aquela pessoa que também não pensa muito antes de falar e sai falando qualquer coisa, ou até que não pensa nada, né? Que não, quer dizer, pensar ele vai pensar, né? Mas que ele não esboça nenhum tipo de reação, aquele pessoa apática, que ela vai guardar e vai ficar reprimindo as emoções e sentimentos dentro dela, e os pensamentos. Isso também não é bom, tá? Então é importante que a gente tenha equilíbrio, que a gente... e o equilíbrio se consegue como, gente? É muito importante também falar sobre isso, né? É a gente ter autoconsciência, que é o que ele fala aí. Os fundamentos da inteligência emocional envolvem a autoconsciência. Começa a perceber. E isso tem a ver até com o exercício anterior que a gente fez. Começa a perceber como que você está lidando com isso. Como você está sentindo agora? Tá vivo? O coração tá batendo? Tô pensando? Oi, meu Deus, que bom estar vivo, né? Então vamos lá. Autocontrole. Eu preciso dessa resposta nesse momento. Às vezes a gente quer ter resposta para tudo. Será que precisa? Então é uma coisa que a gente precisa pensar também. E ter essa consciência social. Então a gente vai trabalhar o nosso interno para poder a gente trabalhar os relacionamentos externos, o social. E a habilidade também de gerenciar esses relacionamentos, ok? Então, cérebro, mente e corpo, mente e coração, emoção, sentimento, é tudo junto, tá? E isso que vai fazer a gente ter autocontrole, que seria aí a lâmpada da criatividade, a autoconsciência, ok? Uma coisa importante que a gente vai falar agora é que a gente pode se libertar das nossas angústias. Como? Imagine que você está se libertando das suas angústias e sofrimentos que são gerados por essas emoções negativas que a gente viu mais acima, né? Então, a raiva, o medo, a tristeza, o nojo, né? E como que a gente pode lidar com elas, né? E a gente pode também, a partir desse momento que a gente tem consciência, tem uma percepção, a gente pode se transformar. Então, esse poder de transformar a si mesmo e transformar a vida das pessoas ajuda, né, a gente, principalmente nesse convívio agora, nessa questão das pessoas que a gente ama, que a gente está convivendo. Ou se você está sozinho também, né, é importante você estar lidando e criando estratégias. Então, vamos falar um pouco de percepção emocional. A gente chama de PE, percepção emocional. E ela consiste na capacidade do indivíduo de reconhecer as emoções em si mesmo e nos outros, de forma apurada, expressando as emoções com coerência nas mais diversas situações sociais. Ou seja, primeiro eu tenho que me conhecer para depois aprender a me relacionar com os outros.
Por quê, gente? Hoje o que a gente mais percebe, vou até aumentar a tela aqui pra gente falar um pouquinho, você me vê, né? Uma coisa que a gente percebe muito é que a gente hoje está vivendo situações que a gente está sendo bombardeado de notícias negativas, tá? Elas existem de fato, algumas são fake news, outras não, então é importante também a gente estar pensando sobre isso. Mas a gente precisa começar a perceber como eu me sinto em relação a isso. Está me fazendo muito mal? Será que é bom eu ficar vendo muito essas coisas? Será que eu posso determinar um tempo do meu dia que eu vou ver as notícias e esse tempo vai ser curto? E no restante do tempo eu vou fazer coisas que eu gosto? Isso é uma coisa que a gente está refletindo junto, tá, gente? Então é importante que você faça coisas que você gosta no seu dia a dia. Então, se você está vendo muito jornal, muita televisão e só notícia ruim, por favor, para e vamos pensar, eu vou ver só meia hora de televisão. E aí depois você pode até diminuir esse tempo. E tem dia que você não vai sentir falta disso, tá? Ou se você sentir falta, você vai ligar meia horinha e depois você vai se conectar com outras coisas mais positivas na sua vida. Por isso, a gente está disponibilizando aí nessa semana 1, nessa primeira semana, e-books, tá? Nós estamos com vídeos e com textos. Então é importante que você vá aí percebendo isso, tá? Então você pode se libertar sim da sua angústia. Só que o que a gente observa é que tem muita gente que ele pega, não se conhece e fica cobrando do outro, sabe? Então você tem um namorado, uma namorada e você fica cobrando para ele que ele cuide de você, só que você mesmo não cuida de você. Como você quer que o outro faça isso? Então, se você não se valoriza, como você quer que o outro te valorize? Então, a primeira coisa, eu me amo, eu me adoro. Eu gosto de mim. A cada dia da minha vida, eu estou melhor e melhor. Então, isso é uma coisa importante, tá, gente? Para quê? Para que você possa perceber que você se amando, o outro vai te amar naturalmente. Então, ninguém é responsável pela sua felicidade. A responsável e o responsável pela sua felicidade é você mesmo. E você com o outro, você vai compartilhar, ou não, né? A sua felicidade, a sua tristeza, como você está no momento. Agora, a responsabilidade do outro não é te fazer feliz, não. Você está ali compartilhando, tá? E esse outro, seja ele quem for, pai, mãe, irmão mais velho, irmã, namorado, marido, esposa. Então, é importante a gente perceber isso. Porque aí, com o autocuidado, você se amando, você se autocuidando, qualquer pessoa que chegar à sua volta também vai fazer isso, porque você vai se cuidar, você não vai permitir menos que isso, menos que o cuidado com o outro, menos que o respeito. Então, mas só isso é possível porque você faz isso consigo mesmo. Se você não faz isso, se você não se ama, não se cuida, o outro, você está abrindo uma porta enorme para que o outro também faça isso com você, tá? Então, a gente se relaciona com a gente mesmo de uma forma positiva e com qualidade, e depois a gente vai se relacionar com os outros de forma positiva também. Se você conhece pessoas que não se relacionam de forma positiva, ou você mesmo não se relaciona, pode ter certeza que alguma coisa de errada tem aí nesse relacionamento interno, você com você mesmo, tá? Bom, a gente vai falar um pouco então dessa percepção, né? Então vamos supor que você tem uma situação estressante. Você percebeu, né, teve uma percepção que você já foi, então, subjugado por alguém não respeitou você, não acreditou em você. E aí você tem uma resposta corporal, você fica com raiva, com medo, triste. Você tem uma interpretação dessa situação. Duas possibilidades. Ou você tem um comportamento agressivo com o outro, ou você tem um autocontrole e começa a perceber, eu preciso responder dessa forma agora? Melhor não falar nada e depois criar um outro momento para poder falar. Não veja bem, você reprimir tudo para você. Não é isso, é você ter um autocontrole e falar, eu preciso conversar com fulaninho, mas eu vou escolher a melhor hora para você também não escolher uma hora de conversar que você vá falar na raiva, vá falar no medo, na tristeza e vá escolher palavras negativas que depois vão ficar ecoando aí por um bom tempo nesse relacionamento aí, gerando culpa, tristeza e pensamentos negativos, ok? Então, a importância de cuidar dos pensamentos, tá? Você sabia que todo evento externo gera um pensamento e gera uma emoção? E essa emoção gera uma ação que gera um resultado. Então, o sistema é esse daqui, gente. Temos um pensamento de medo. Aí eu vou gerar um sentimento.
que pode ser um sentimento de medo também, tá? Então, pensamento. Muitas pessoas estão pegando coronavírus e estão morrendo. Sentimento, estou com medo de morrer. Ação. Vou começar a fazer coisas ligadas a isso, gente, porque a ação ela nunca é diferente do pensamento e do sentimento, tá? As ações que você tem hoje, elas estão ligadas aos seus pensamentos e seus sentimentos. Então, a ação é, vou ficar dentro de casa, não vou ter vontade de fazer nada, tô desanimado, tô triste, porque eu tô com medo. Então, aí é melhor ficar deitado na minha cama mesmo, né? Ficar aqui encolhidinho, não vou fazer nada. E o resultado é isolamento. E aí, o isolamento com uma péssima qualidade, porque você não está se movimentando, você não está prestando atenção em você mesmo, você está ecoando em ressonância com o medo que está aí fora. Opa, vamos pensar sobre isso. Aprenda a cuidar do que você pensa. Então, você precisa se observar, se conscientizar dos seus pensamentos, e a próxima vez que um pensamento negativo vier à sua cabeça, vier à sua mente, você vai observar, agradecer e mandar embora. Obrigado, sentimento de medo, pensamento de medo, sentimento de medo, de tristeza e ações negativas. Eu agradeço você, mas se você não me pertence, eu te mando embora aqui agora. Uma técnica muito interessante é cancelado. Escreve cancelado, tá? Pega um pincel vermelho, uma caneta vermelha, faz um X assim bem grandão e escreve cancelado, ok? E a gente tem a técnica do farol para a gente terminar. Então, a gente pode classificar os nossos elementos, os nossos pensamentos, esses elementos negativos ou positivos, né, por cores. Vermelho seria, então, esses pensamentos mais improdutivos, negativos, que apenas atrapalham. O amarelo, pensamentos que devem ser observados e servem para refletir. E o verde, pensamentos produtivos e positivos, que ajudam o bem-estar e a felicidade. Então, eu vou reforçar o quê? O verde. Verde. Vamos embora, esses a gente pode acolher e ficar com eles. Amarelo, a gente vai prestar atenção. E o vermelho, gente, cancelado, manda embora, tá? Não fica com ele. E nem fica também ouvindo, fazendo coisas que vão fazer você retroalimentar os pensamentos negativos, gente. Cada vez que eu ouço uma notícia ruim, que eu ouço uma música ruim, que me coloca para baixo, que me lembra coisas negativas, né? Porque a gente tem uma memória emocional auditiva também muito forte. Então, assim, tenta colocar coisas que você gosta, muda o foco, para que você comece, então, a alimentar e estar em ressonância e em sincronicidade, que é um termo junguiano que a gente utiliza, né? Em sintonia com aquilo que você gosta, que vai retroalimentar os pensamentos positivos, que estão em verde, e não os negativos, que estão em vermelho. E começa a prestar atenção mais em você mesmo, ok? Então, gente, eu espero que você tenha gostado muito dessa aula, que eu tenha te ajudado, e até a próxima aula!